E nós estamos então conversando sobre paz. Sobre paz. Algo tão importante para as nossas vidas. E tem algumas coisas que eu preciso mesmo que vocês compreendam e que vocês gravem dessa série de mensagens. Primeiro delas é que paz é uma das palavras mais centrais para a espiritualidade cristã, inclusive também para a espiritualidade judaica, de onde o cristianismo surgiu. É uma das palavras mais faladas na Bíblia. Era inclusive comum no judaísmo as pessoas se saudarem, dizendo paz esteja com você. Em hebraico era Shalom Aleichem, olha só que interessante. Jesus, inclusive, quando ele encontra os discípulos depois da ressurreição, ele cumprimenta os discípulos dizendo paz estejam com vocês. Até hoje, muitas igrejas, vocês já devem ter visto isso, não é muito o nosso costume, mas em muitas outras igrejas fazem, elas se cumprimentam dizendo a paz. De tão importante que essa ideia da paz é para nós como cristãos. Agora, é importante também que você entenda que para o cristianismo, quando a gente está falando de paz, a gente não está falando simplesmente de estarmos tranquilos, de nós termos resolvido uma briguinha que nós tínhamos. Não, paz é muito mais do que isso para a Bíblia. Paz é um estado de plenitude, é se sentir completo, é se sentir fazendo o que você deveria, onde você deveria, com quem você deveria, é sentir que a vida ela é exatamente isso que ela é para ser. Paz tem a ver com um equilíbrio, paz tem a ver com se sentir protegido, guardado, realizado. Paz é muito mais do que simplesmente estar tranquilo. Bom, paz, para a gente entender bem, é o contrário da gente estar ansioso. É justamente o contrário de nós estarmos com tanto medo que nós ficamos paralisados. Paz é o contrário de estar angustiado. Paz é o contrário de estar descontente com as coisas, com a sensação de que a vida está meio vazia, de que deveria ter mais coisas do que tem. Paz é justamente o contrário disso. E tem mais um detalhe sobre paz que a Bíblia fala, que para mim é uma das partes mais importantes. E eu queria que vocês prestassem atenção no telão nesse momento. Quando eu vi essas imagens de ondas batendo nesses faróis, eu fiquei bastante impressionado. Cada onda que batia eu pensava, nossa, agora esse farol já era. E quando a onda sai, ele não se mexeu nem 1 milímetro, onda após onda, e o farol continua exatamente no mesmo lugar. Sabe, um dos conceitos de paz que a Bíblia traz, que a espiritualidade cristã fala, que mais me impressionam, é que a Bíblia fala que é possível nós aprendermos a viver em paz em qualquer situação. Assim como esses faróis, apesar das ondas virem e baterem, eles continuam no lugar, é possível nós termos uma paz que pode ser castigada por ondas, que pode ser castigada pelas tempestades da vida, mas ela permanece lá no nosso coração. Isso sempre me intrigou muito. Como é possível a gente conseguir encontrar paz em todas as situações, mesmo nos momentos mais difíceis? E é exatamente isso que a gente está vendo nessa série de mensagens.
Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre qual é o segredo da paz interior. Semana passada, nós conversamos sobre como ter essa paz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E eu vou dizer, se de repente você que está aqui ou você que está em casa perdeu uma dessas mensagens, elas estão todas no nosso YouTube, na página da Melk Chapecó, dá uma olhadinha lá, elas são muito importantes. Mas a grande questão que a gente vai conversar hoje é como encontrar paz diante de grandes frustrações. Daqueles momentos onde a vida vira de pernas para baixo, quando a gente tem grandes sonhos, grandes projetos, grandes planos, e eles vão literalmente por água abaixo. Como a gente consegue ter paz quando as coisas que nós mais sonhamos se frustram? Como ter paz diante das grandes frustrações? Para a gente estudar isso, para a gente entender isso, a gente vai ver um estudo de caso, algo que aconteceu com uma pessoa anos atrás, na passagem que está em Atos capítulo 9, você pode acompanhar aqui a partir da projeção, diz assim: enquanto isso, Saulo, também chamado de Paulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Muito bem, deixa eu só explicar. Saulo aqui é o apóstolo Paulo que a gente conhece. Ele tinha 2 nomes. Sabe por quê? Porque ele tinha dupla cidadania. Assim como hoje nós também podemos às vezes ter dupla cidadania, pode ser cidadão brasileiro e ao mesmo tempo, por exemplo, cidadão europeu. Naquela época também podia. E Paulo, ele tanto era cidadão da Judéia, ele era tanto judeu, como ele também tinha cidadania romana. E cada uma dessas lhe dava um nome. O nome então, hebraico dele era Saulo, mesmo nome que Saul, que significa o desejado. Normalmente quando uma pessoa demorava muito para ter filhos e finalmente conseguia ter, colocava esse nome, Saul ou Saulo, o desejado. E ele também tinha um nome romano, Paulo, que significa pequeno, que ele depois acaba adotando mais. Mas este homem aqui é o próprio apóstolo Paulo, que nós tanto conhecemos. Só que antes de ele ser cristão, apóstolo, ele prendia cristãos. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, embora Paulo não soubesse disso. E a profissão de Paulo pertencia a um grupo religioso dos fariseus, que a gente conhece muito. E ele justamente prendia cristãos. Por quê? Porque ele acreditava que o cristianismo era um movimento herege, que desvirtuava pessoas, um absurdo, uma heresia, e ele estava plenamente convencido que a coisa mais certa, mais correta a se fazer, era acabar com esse movimento cristão. E o que é importante aqui a gente saber, e isso vai nos ajudar muito na lição de hoje, é que Paulo estava completamente convicto de que ele estava fazendo certo. Ele estava plenamente convicto que ele tinha escolhido o melhor caminho de vida para ele. Ele estava plenamente convicto de que ele estava indo na direção certa, que ele estava fazendo o que ele precisava, o que Deus esperava dele. Mas olha só como a história continua. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Verdade, Jesus tinha ressuscitado. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Gente, o que acontece? Paulo estava convicto de que ele estava indo na direção certa, mas ele estava indo na direção errada. Ele estava convicto de que ele estava trilhando bons caminhos de vida, mas ele não conseguia perceber. E o que Deus faz com ele? Literalmente, derruba do cavalo. Faz ele cair. Paulo cai, talvez até tenha se machucado, fica cego.
E quem provocou isso? Foi Deus. Foi Jesus. E aí a gente deve estar pensando, mas que maldade, né? Jesus fazer o cara sofrer desse jeito. Gente, maldade seria Deus deixar ele viver na direção errada, concordam ou não? Maldade seria deixar ele seguir um caminho de vida ruim e lá na frente, lá no final, ele olhar para trás e perceber isso. Sabe, aqui tem alguma coisa muito interessante. Você já parou para pensar que Deus pode, às vezes, derrubar a gente do cavalo? Que Deus pode, muitas vezes, frustrar os nossos planos como uma forma de nos colocar na direção certa? Como uma forma de nos redirecionar, porque às vezes a gente pode ser que nem o Paulo, às vezes a gente pode estar indo para uma direção extremamente convictos de que esse é o caminho certo, de que se a gente seguir nesse caminho a gente vai ser feliz, de que de repente se a gente for nessa direção a gente vai encontrar, a gente vai construir uma família melhor, e de repente não. E Deus pode às vezes fazer com que planos se frustrem para que nós percebamos e redirecionemos a nossa vida. Sabe, às vezes a gente está convicto, não, me mudar para essa cidade é o melhor. Ter tal emprego é melhor, vai ser o melhor para mim. Conquistar isso vai ser com certeza o melhor para mim e minha família. Mas às vezes justamente isso pode significar feridas na sua família. Quem sabe justamente essa conquista pode acabar separando você da sua esposa. Pode acabar trazendo danos. E aí o que às vezes Deus faz? Deus pode frustrar os nossos planos para nos redirecionar e mostrar que os caminhos que a gente acha tão bons de repente não são, como Paulo. Então, primeira lição: como a gente pode encontrar paz em meio às frustrações? Primeira coisa, pause a sua vida para reavaliar a sua direção. A gente pode reavaliar nossa vida sempre, é bom que a gente faça isso, mas os momentos de frustração são momentos especiais para a gente parar um pouco e pelo menos se perguntar, será que eu estou indo na direção certa ou não? Será que não é Deus me derrubando do cavalo para me mostrar outro caminho, outra possibilidade de vida? Timothy Keller, que escreveu o livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, é um autor best-seller do The New York Times. Ele falou certa vez o seguinte: a Bíblia também revela os muitos tipos de sofrimento e oferece uma variedade igualmente ampla de respostas possíveis. Uma única forma para lidar com o sofrimento é algo fadado ao fracasso. O que ele está dizendo é que uma das riquezas do cristianismo é não simplificar a ideia do sofrimento. O cristianismo trata o sofrimento como algo complexo e com uma multidão de soluções. Olha só, as 4 principais faces do sofrimento, de acordo com a Bíblia, as principais, talvez não sejam as únicas, mas as principais, são essas aqui. Por que nós sofremos? Você já se fez essa pergunta? Primeira resposta que a Bíblia dá é porque nós vivemos num mundo instável. Gente, nós vivemos num mundo onde de alguma forma os nossos antepassados romperam com Deus, viraram as costas para o Deus Criador que tinha feito eles. A partir desse rompimento, o mundo não é mais como ele deveria ser. Morte, doença, sofrimento entram neles. É como quando a gente está no avião, a gente às vezes tem medo, né? Aí a gente ouve a voz do comandante dizendo: passaremos por uma área de turbulência. Aí a gente já começa a pensar, o que vai vir agora? O que a Bíblia diz é, quando os nossos primeiros pais romperam com Deus, nós começamos a viver uma era de turbulência. Por que eu tive câncer? As pessoas confundem isso e dizem, porque você pecou, porque você de alguma forma fez alguma coisa de errado, desagradou a Deus, ou você, ou seus pais. Isso é coisa do diabo. Não. Eu tenho uma doença, por quê? Porque eu vivo num mundo que se afastou de Deus e infelizmente a doença que não era para estar aqui está. Mas não é só por isso. Nós sofremos também porque tomamos decisões erradas. Camarada que de repente traiu a sua esposa, ou a esposa que traiu o seu marido, e agora está passando por um período, por um momento de divórcio amargo, complicado. Não está passando por isso, não está sofrendo porque está vivendo num mundo instável. Está sofrendo porque tomou uma decisão errada. Então nós também sofremos porque às vezes nós fazemos escolhas ruins, que têm consequências ruins. Mas não só isso.
A Bíblia também fala que a gente pode sofrer porque nós somos alvos de intimidação. Existe, de acordo com a Bíblia, eu também acredito nisso, um grande inimigo das nossas almas que se chama diabo, ou Lúcifer, como você preferir, que ele se levanta ativamente para nos prejudicar e nos afastar de Deus. A Bíblia fala disso. Talvez você não acredite, mas a Bíblia fala disso. E a quarta fase do sofrimento, e essa é o que mais nos importa hoje, é que nós podemos sofrer como disciplina de Deus. Quem é pai aqui, levanta a mão, por favor. Pais, cadê os pais? Olha aí. Já aconteceu de vocês disciplinarem os filhos de vocês. Júnior não sei, mas os demais talvez sim. O Eliseu também não sei. Sabe, você pega assim e diz assim, 3 dias sem celular. Correto? Filho fica feliz com isso? Não. A gente está fazendo ele sofrer? Tá. Mas é para um bem maior, não é? A Bíblia fala que da mesma forma Deus pode nos trazer um sofrimento controlado e temporário para nos reorientar ou para nos fortalecer de alguma forma. E é interessante que cada uma dessas faces tem uma forma diferente de você lidar. Se o seu sofrimento vem porque você simplesmente faz parte de um mundo que se afastou de Deus, bom, você tem que confiar em Deus. E que Ele vai te ajudar. Agora, se você está sofrendo porque tomou uma decisão errada, você precisa se arrepender e mudar de direção. Agora, se você está sofrendo porque você está sendo assediado de alguma forma pelo diabo ou alguma coisa assim, você precisa de oração. E aqui, se você está sofrendo porque de alguma forma Deus está usando o sofrimento para te chacoalhar, o que você precisa? Reavaliar. Estou indo na direção certa? Você já se fez essa pergunta? Os caminhos de vida que eu estou tomando são os melhores? São bons para mim, para minha família, para os meus filhos? Para a minha vida com Deus? Os caminhos de vida que eu estou tomando, eles vão me aproximar ou me afastar do Deus que me fez? Estou indo na direção certa? Estou seguro disso? Além disso, algo que a gente pode também reavaliar, é algo muito importante. Cada coisa da nossa vida, cada elemento ocupa um espaço no nosso coração. É que nem um porta-malas. Porta-malas é o grande inimigo dos pais antes das férias, né? Porque porta-malas é sempre um desafio encaixar as coisas. Cada mala ocupa um espaço. A gente tem que calcular bem para caber tudo. Certo? Você já reparou que cada coisa na sua vida, cada coisa ocupa um espaço no seu interior? Por exemplo, o dinheiro ocupa um espaço no teu coração. Pode ser um espaço grande ou um espaço pequeno, depende do espaço que você der para ele. Para algumas pessoas, a estética, a aparência, a estética, ocupa um espaço muito grande, são pessoas que se preocupam muito com isso. Para outras pessoas, isso é um detalhe, isso nem conta tanto assim, essas pessoas nem se preocupam tanto com isso. Percebe que cada detalhe, por exemplo, os filhos, para algumas pessoas, ocupam um lugar gigantesco, tão gigantesco que às vezes nem cabe o marido. Ou a esposa. Para outros, às vezes, os filhos ocupam um espaço tão pequeno que eles se sentem de lado. Cada coisa ocupa um espaço no seu coração. E para a gente viver bem, a gente precisa buscar com que cada coisa tenha um tamanho adequado. Então, por exemplo, se o sucesso tem um tamanho grande demais no meu coração, eu vou ferir a minha esposa e os meus filhos. E a minha família vai sangrar. Eu preciso que cada coisa tenha um tamanho adequado no meu coração. E sabe qual é o problema? É que a gente não consegue perceber isso muito bem. Deixa eu fazer um teste. Um momento de interação aqui, olha só. Vocês conhecem uma pessoa que é materialista? Que valoriza muito o dinheiro, dinheirista, uma pessoa bem ligada aos bens materiais? Conhecem? Façam que sim ou que não. Conhecem? Estão pensando em alguém? Sim? Acho que todo mundo aqui fez que sim. Tá ótimo. Me diz uma coisa, essa pessoa admite que ela é materialista? Ela diz mesmo, eu sou um baita de um capitalista, eu só penso em dinheiro. Ela já falou isso? Não, né? E se você disser para ela, dizer, cara, você já percebeu que você é muito materialista? O que provavelmente ela vai dizer? Não, eu não. Certo? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, não para outros, para você que está sentado. Você é uma pessoa materialista? De repente o que você está pensando é, não, eu não. Como é que você vai saber?
quando vem as frustrações. Tem muita gente que acha que é completamente desapegado, mas aí dá um problema e ganha um prejuízo financeiro e perde a noite de sono. E fica angustiado, como é que eu fui perder esse dinheiro? E aí começa a perceber que, peraí, de repente, o dinheiro tinha um espaço no meu coração maior do que eu imaginei. Dá para entender? Então, os momentos de frustração acabam sendo os momentos onde a gente percebe com maior clareza o espaço que algo realmente tem na nossa vida. A gente pode pensar que não, isso aí para mim é muito tranquilo, eu sou uma pessoa muito família, e aí de repente vem uma frustração e a gente percebe, peraí, de repente eu estava dando um espaço muito maior do que eu imaginei. E vale para as outras coisas também, qualquer coisa da vida. Quando a gente se frustra, a gente percebe o tamanho que tinha no coração. E aí vem uma questão. Você está valorizando e priorizando as coisas certas? Avalie. Você tem dado importância para aquilo que realmente tem importância? Eu queria que vocês saíssem daqui lembrando, especialmente nas frustrações, nós precisamos refletir. São momentos de reflexão. Estou indo na direção certa, estou valorizando as coisas certas. Se eu ir nessa direção, daqui a 20, 30, 40 anos, eu vou conseguir olhar para trás e dizer, vivi bem, fiz boas escolhas, vivi como eu deveria ou não. Ou eu vou chegar com o coração arrependido. Gente, vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Você já pode ir mandando para mim uma mensagem para o meu WhatsApp, tá? Que está ali justamente no número. E daqui a pouco a gente vai ter um momento de interação. E vocês podem dar uma olhadinha nisso, tá bom? Mas agora, podem mandar as suas perguntas, né? Ou seus comentários que depois a gente vai ler. Deixa eu comentar algo com vocês. Como, né? A grande pergunta é, como é que eu vou achar a direção certa? Eu sei que eu precisaria mudar um pouco, eu precisaria valorizar, mas como eu vou saber? Como eu vou encontrar um bom caminho de vida? E eu acho tão interessante que o próprio texto que a gente viu aqui, ele mostra isso. Jesus fala para Paulo, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Jesus podia ter dado a resposta, mas aqui ele deu o caminho. Ele disse, eu vou colocar uma pessoa sábia no teu caminho que vai te ajudar no que você deve entender, aprender e fazer. Gente, hoje eu tenho 3 pessoas que acompanham a minha vida, sempre. Que são 3 mentores que eu tenho. E eu também tenho meu pai, a minha mãe e a minha esposa. Eu dificilmente tomo uma decisão importante sem conversar com eles. Sabe por quê? Porque eu acredito que sejam pessoas que Deus colocou na minha vida justamente para me orientar. Então um grande caminho estou diante de uma grande decisão, passei por uma grande frustração, preciso me reorientar. A gente muitas vezes quer que Deus dê uma resposta pronta, me diz o que fazer. Jesus poderia ter feito isso, mas aqui Ele nos dá o caminho, diz, eu não vou dar a resposta pronta, eu vou colocar pessoas que vão te ajudar nisso. E Jesus não vai, na maioria das vezes, te dar uma resposta pronta, mas Ele vai colocar pessoas no teu caminho que vão poder te ajudar a seguir numa boa direção. Segunda coisa, a Bíblia fala ali que Paulo ficou 3 dias sem comer nem beber. O que era isso? Ele estava jejuando. Pessoas naquela época, e ainda hoje, aliás, é uma prática muito interessante, eles jejuam, se abstêm de comida por um tempo, para se dedicar à oração. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Interessante é que a ideia do jejum não é para a gente conseguir algo de Deus. Não é para dobrar Deus à minha vontade. É para que eu entenda a vontade dEle. É o que Paulo está fazendo. Ele está orando e provavelmente perguntando a Deus, o que tu queres de mim? Gente, na maioria das vezes nós oramos pedindo para Deus o que nós queremos. Você tem orado pedindo para Deus o que Ele quer de você? Você já inverteu essa oração? Qual é o caminho da gente se reorientar? Reflexão e oração. Busque a Deus. Busque a Deus. Vocês sabem, a gente viveu isso anos atrás. Já comentei com alguns no grupo de estudo bíblico.
A Susan, ela tinha, depois do segundo grau, o grande desejo de fazer artes cênicas. E vocês sabem que ela é uma boa atriz mesmo, assim, ela atua e ela fala e ela é muito, muito expressiva, né? Então ela tinha vontade de, depois do segundo grau, fazer artes cênicas. E ela fez vestibular para artes cênicas lá em Florianópolis. Não passou. Não, mas ela se dedicou mais, fez cursinho, não passou. Ela continuou insistindo, estudou, não passou de novo. Aí ela parou, peraí. É hora de reavaliar, frustração, reavaliação, lembra disso. E ela começou a orar, pedindo para que Deus ajudasse ela a entender que caminho que Deus tinha para a vida dela. E ela começou a ouvir pessoas que estavam no caminho dela, eram pessoas sábias, não era gente qualquer, não era o vizinho do salão de beleza, ou sei lá, não. Ela começou a ouvir pessoas sábias, que tinham a mesma fé que ela, e perguntar: o que você acha que Deus tem para a minha vida? E sabe o que muitas dessas pessoas falaram? Você já pensou em fazer teologia? E aquilo incomodou o coração dela, e ela decidiu fazer teologia, e sabe quem ela encontrou lá? Jesus e eu. A gente se conheceu lá. E eu digo para vocês, se ela não tivesse reavaliado e ouvido essas pessoas, a gente não teria se conhecido. Bernardo e Laura não estariam aqui, não existiriam. Susan não estaria aqui, eu não estaria aqui, porque foi ela que me convenceu a servir a Deus na Melk. Talvez essa comunidade não existiria, ou talvez existiria de uma forma diferente, talvez vocês não estariam aqui. Parou para pensar? Por causa dessa decisão. Eu não posso dizer com certeza que foi Deus que fez ela reprovar no vestibular, que foi Deus que causou esse sofrimento, mas talvez, olhando para trás, talvez foi Deus quem derrubou ela do cavalo, talvez foi Deus quem de alguma forma frustrou planos porque tinha uma outra direção para a vida dela, pode ser. E o mesmo pode acontecer com a gente. Além disso, olha só o que acontece. Jesus, ao mesmo tempo que fala com Paulo, ele vai falar com um homem chamado Ananias, que vivia em Damasco. E lá em Damasco, estava lá o Ananias, ele fala com Ananias dizendo: Ananias, daqui a pouco vai chegar um homem aqui chamado Paulo, e você vai ter que orar com ele. Sabe o que o Ananias diz para Jesus? Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias está dizendo: como é que eu vou ajudar esse homem? Ele prendeu os meus amigos. Ele prendeu pessoas que eu conhecia e amava, pessoas que seguiam a ti lá em Jerusalém, que eu conhecia, foram torturados por causa dele. E eu tenho que ajudar ele. E aí Jesus responde para Ananias dizendo: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus está dizendo: deixa comigo. Eu sei o que ele fez, deixa que eu resolva a situação. Mas eu quero que você vá lá e faça isso. Gente, eu quero que vocês percebam uma coisa, é muito importante. Jesus não precisava do Ananias. Jesus fez o Paulo ficar cego e pediu para Ananias ir lá orar para ele voltar a ver. Percebe que ele não precisava do Ananias? Então por que o Ananias está nessa história? Porque tinha um homem chamado Paulo que estava indo numa direção errada e precisava ser reorientado. E tinha um homem chamado Ananias que talvez estava se afundando em amargura e precisava ser resgatado. De repente, a tua frustração, a minha frustração foi algo que simplesmente aconteceu na vida. Caí do cavalo, não deu certo o meu plano, o que eu preciso? Reorientação. Agora, de repente, a minha frustração veio por causa de uma pessoa que me prejudicou, uma decisão que eu não tomei, alguém que estava lá e não deveria estar, alguém que fez algo que não deveria fazer, ou que não fez algo que deveria fazer. Para esses, Jesus também dá um caminho. Gente, só tem o caminho perdão. Então, o que a gente diz para quando alguém passa por frustração? Aproveite a oportunidade para reavaliar a sua vida. De repente você é como Paulo, está indo na direção errada. Aproveite a oportunidade para exercitar o perdão. Talvez você é como Ananias, que está se afundando em amargura. Assim a gente começa a lidar com as frustrações. Perceba o seguinte, vamos trocar em miúdos. A vida vai seguindo a normal.
De repente vem a frustração. Você vai ter duas opções. A primeira opção é reavaliar e perdoar. Reavaliar e perdoar. Que a gente falou até agora. A segunda é se vitimizar e amargurar. Vitimizar é quando a gente diz assim, nossa, tudo acontece comigo, eu nunca vi uma pessoa que sofreu tanto quanto eu. Amargurar é quando a gente começa a dizer coisas do tipo assim, como é que essa pessoa pôde fazer, como é que ela teve essa coragem. E a gente pode de repente se afundar na vitimização ou na amargura. Isso pode acontecer muito bem com a gente. Mas como é que a gente faz a opção pela reavaliação e pelo perdão? Porque vamos lá, não é fácil às vezes, né? Não é fácil. A gente faz isso pela confiança. Isso aparece o tempo inteiro no texto. Nós confiamos que esse Deus nos ama profundamente e tem o melhor para as nossas vidas. Nós confiamos nisso. Nós confiamos que esse Deus está nos direcionando para algo que talvez a gente nem imagine. Deixa eu me dizer uma coisa. Quando o apóstolo Paulo caiu do cavalo, ele deixou para trás uma carreira religiosa que ele estava seguindo. Era uma carreira religiosa extremamente promissora, que ele absolutamente jogou no lixo para ser cristão. Mas ele nem imaginava que a vida dele começaria naquele momento a fazer real diferença no mundo. Vocês conhecem quantos fariseus do século I? Quantos? Nenhum. Não conheceríamos Paulo se ele não tivesse caído do cavalo. Mas hoje ele é uma das pessoas mais influentes da história da humanidade. A história dele estava começando naquele dia. E às vezes a gente também pode passar pela mesma coisa. A gente pode ter uma grande frustração e pensar, é o fim. Acabou. Foi tudo pro lixo. Calma. Deus está conduzindo. Pode ser só o começo da verdadeira história. Calma. Confia nele. Mesma coisa é o perdão, sabe? A gente às vezes tem dificuldade de perdoar porque nos parece tão injusto. Eu vou perdoar e o que essa pessoa vai fazer? Gente, perdoe confiando que Deus vai lidar com essa pessoa melhor do que você lidaria. Ele é o supremo juiz. Ele conhece aquela pessoa melhor do que você. Ele pode lidar melhor com a situação. Quando nós perdoamos, nós não estamos abrindo mão da justiça. Nós só estamos entregando ela nas mãos certas. Confie nele. E por que eu vou confiar tanto assim em Deus? A resposta é o Evangelho, a mensagem de Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos tão pecadores. Porque nós rompemos com Deus. Porque nosso rompimento com Deus é algo sério, que fazia com que a gente realmente merecesse a morte. Mas esse Deus nos amou tanto, a ponto de descer do céu, se fazer um ser humano e morrer no nosso lugar. Passou cerca de 6 horas agonizando numa cruz por amor a você, a mim. Esse Deus nos ama de verdade. Ele não escreveu numa nuvem assim, eu amo vocês. Ele escreveu numa cruz, eu amo vocês. Olha só o quanto eu amo vocês. Um Deus que chega a esse ponto, por você e por mim, a gente pode confiar. Sabe o que eu queria que hoje fosse? Uma noite de entrega. De pessoas às vezes entregando sonhos quebrados para Deus, dizendo, Deus quebrou. Caí do cavalo, mas eu entrego esse sonho a Ti, e eu confio que Tu vais me guiar para o melhor. Eu entrego esse sonho a Ti, e confio que Tu vais lidar com as pessoas que me causaram tanto dano. Eu não quero mais carregar essas mágoas, eu não quero mais carregar essa frustração. Hoje eu quero entregar ela para Ti. Desejo do fundo do coração que você reavalie a sua vida, exercite o perdão e confie em Deus. Me diga uma coisa, você tem aproveitado as frustrações para reavaliar a sua vida? Você tem carregado mágoas de alguém? Você lembrou de alguém durante essa mensagem? Será que não é hora de fazer algo a esse respeito? Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Você está com a sua vida com Deus em dia? Porque um dos maiores efeitos da frustração de Paulo é que ele realmente se reaproximou de Deus. E a maior parte das pessoas, quando se frustram, se reaproximam de Deus. De repente, Deus pode estar usando lutas e sofrimentos que a gente está passando para simplesmente nos dizer, volta para mim. Como é que está a sua vida com Deus? Sendo bem honesto. Queria convidar vocês a tomarem algumas decisões
Decida reavaliar a sua vida. Decida perdoar as pessoas que te ferirem, não importa o que fizeram. Decida confiar em Deus, não importa o que tenha acontecido. E decida compartilhar esse Deus com outros. Sabe, Atos 9:20 vai terminar com Paulo começando a ensinar as pessoas que Jesus é o Salvador. O texto encerra assim. Você vai lembrar que semana passada os discípulos que encontraram paz terminam também compartilhando essa paz com outras pessoas. Sabe o que a gente faz quando a gente encontra paz, a paz que vem de Deus? A gente percebe que tem muitas pessoas do nosso lado que não têm essa paz, a gente compartilha com elas. A gente ensina, ei, eu não sei se você acredita, mas Jesus é o caminho para a paz. E eu sei disso, eu vivo isso. Você pode viver também. Quem sabe esse pode ser o seu passo. Essa semana você pode compartilhar o amor de Deus com alguém.